Naviraí, o Zebu do Brasil, 50 anos de história. A nossa comercialização de sêmen começou em 1992, começou timidamente, mas isso aí foi avolumando conforme foi passado dos anos. Hoje nós já temos uma quantidade de doses vendidas acumuladas de 2.200.000 doses até 2015 e hoje 10% do sêmen de Nelore comercializado no Brasil é da genética Naviraí. Isso é muito importante para a gente. Essa recompra do criador quer dizer que ele usou, lucrou e está usando a mesma forma novamente com os touros novos que nós estamos disponibilizando no mercado. Todo o nosso sêmen industrializado nas melhores centrais do Brasil. Eles passam por todos os testes rigorosos dessas centrais e todos eles têm uma qualidade seminal muito boa. Quase todos os nossos touros eles têm um aproveitamento muito melhor na IATF do que a média nacional. Uma das coisas que mais me chama a atenção hoje, olhando para o passado, é o padrão dos touros. Porque muito se fala do touro musculoso, do touro que demonstra ou que mostra um potencial para produzir filhos bem cobertos, musculosos e por consequência possivelmente bons produtores de carne, mas padronizar gado é uma coisa diferente. Hoje os touros, pelo menos que a gente tem lá na Alta, você vê os touros na Naviraí são desse padrão, touros médios, intermediários, ótimos de ossatura, ótimo funcionalmente, de casco, tudo mais. A gente há muito tempo que não se depara com animais com sinões desse problema. E possivelmente, outra coisa que chama atenção para nós que convivemos com esses touros da Naviraí, em geral é a qualidade seminal, né? É difícil explicar isso tecnicamente ou justificar, melhor dito, mas possivelmente isso é reflexo da época desse início da Naviraí, início que nós conhecemos, em que seu Cláudio sempre foi um grande descartador de vaca vazia, né? E há muito tempo também, acho que isso é um reflexo da escolha de touros bons de circunferência, esse tipo de coisa. A circunferência é um indicativo de precocidade e não tanto, mas alguns se referem também à qualidade de sêmen. Mas isso é notório hoje, a maioria dos touros são ótimos de sêmen, produzem bom sêmen, que não é uma coisa tão comum dentro dos programas dos touros, das seleções. A gente recebe muito touro na central, de muitas raças, de muitas idades. Mas eu me atreveria a dizer que 20-25% dos touros não produzem sêmen, não congelam sêmen. Por N fatores. Alguns por excesso, digamos, por excesso de alimentação, que isso são os touros mais de pista, mas que depois de 4, 5, 6 meses às vezes se produzem. Mas também os touros que vêm de pasto, muitas vezes não produzem sêmen. E aí que eu acho que falta uma coisa importantíssima na pecuária brasileira, que seria uma pressão de seleção para fertilidade do macho, nos machos também. E eu acho que isso é um campo que a andrologia precisa melhorar e tem um campo muito amplo para crescer, vamos dizer assim. Nós já ouvimos falar, e muitos de vocês já ouviram falar do exame andrológico, mas a maioria dos exames andrológicos, respeitosamente, são feitos como um papel, um documento para vender no leilão, mas não como um processo de qualificar touros, ranquear touros para qualidade de sêmen, esse tipo de coisa. E então a evolução eu acho que é significativa, digamos, nesse padrão de gado que já a gente ouvia muito o seu Cláudio falar, né? Era um gado melhor musculatura, melhor osso, mas hoje isso minha colocação final é sobre isso, em que hoje eu acho que o gado está bem mais padronizado, né? Enquanto a frame, estatura, ossatura, musculatura, e eu não conheço muitos dados específicos da Naviraí, mas tenho quase certeza que também na parte da habilidade maternal é um gado que hoje está consolidado essas características que estamos falando hoje.
nossa filosofia de estar sempre utilizando touros novos nos nossos acasalamentos, esse ano nós estamos preconizando usar o Jabriel, que foi um touro que foi vendido a metade dele agora na Expo Inel Nacional. O Gigar, que é um touro novo, mas só que já tem alguns filhos que já se destacaram bem dentro do nosso rebanho. O Navarro, que é um filho do Jabriel, que apesar de estar muito nova a produção dele, vai ter um futuro muito grande e vamos utilizar muito esse ano. Nós temos o Magno, que na última desmama foi um dos touros que mais se destacaram dentro do rebanho como sendo um bom produtor de bezerros. E nós temos ainda o Natan, que é um touro jovem, filho do Locan, que nós estamos apostando muito também. E uma informação relevante desses 5 touros que eu falei, que a média de idade deles é muito nova. Se você pegar uma média, vai dar aproximadamente 4 anos e pouquinho. E isso vai representar um avanço genético muito grande por causa do intervalo de gerações que o bovino tem. O ganho genético, utilizando touros novos, você faz um progresso genético maior. O grande sucesso que a Naviraí tem nessa bateria jovem dos touros é a consistência genética que a Naviraí tem. Esses anos de seleção que a Naviraí tem, esses 22, 23 anos de estação de monta bem definida. Os animais têm uma consistência de geração pós geração usando animais melhoradores. A gente é muito fácil hoje com essas ferramentas de avaliação genética que a gente tem na mão, de genômica, de epigenômica, tudo, a gente chegar num número muito positivo. A gente com 2 gerações usando só número, pensando em número, a gente passa para um rebanho que tem uma avaliação genética muito bonita. Mas a consistência genética às vezes não vai junto. Então quando eu coloco um touro no mercado, essa consistência está indo junto. Talvez ele não é um touro o melhor da avaliação genética, mas o pessoal sabe que aquelas características que a gente vem selecionando ao longo dos anos vão passar junto, não só junto com o número que está ali no papel, mas junto com o animal, junto com aquele potencial genético que a gente vem adquirindo ao longo desses anos. Então, essa consistência genética é muito importante para a gente que usa animal jovem, que a acurácia é baixa e a gente vai arriscar. Então, quando eu coloco um touro jovem no mercado, ou coloco dentro do meu rebanho um touro que é Naviraí dentro do meu rebanho, eu tenho uma confiança muito grande, porque eu já conheço a mãe, eu conheço a avó, eu sei o desempenho zootécnico desses animais. Então quando eu pego às vezes um animal que às vezes, vamos citar, que não tem uma avaliação genética tão forte para leite, mas eu sei que a mãe dele tem, sei lá, 5 filhos e desmamou com um peso muito grande em relação ao grupo contemporâneo daquele ano. Eu sei que a avó teve vários filhos e foram bem desmamados. Então existem avaliações genéticas que elas demoram anos e anos para mudar, justamente por causa do pedigree. Então, não é só a DEP, eu acho que a gente tem que avaliar a DEP, tem que avaliar a acurácia e tem que ponderar a consistência do rebanho que a gente está usando. Eu vou dar um exemplo prático do resultado da aplicação da genética Naviraí dentro de um rebanho comercial normal do Brasil. Hoje nós estamos desmamando nossos bezerros com uma média de 247 quilos. Uma média nacional normal é de 180 a 200 quilos. Isso dá uma diferença, a grosso modo, de 50 quilos na desmama. Se a gente pegar esses 50 quilos e multiplicar por R$6, que está o quilo do bezerro hoje, nós vamos dar uma diferença média de R$300 por bezerro desmamado. Isso, se tiver em 1.000 bezerros, nós estamos falando de uma diferença de R$300 mil, só com a utilização de touros Naviraí dentro do seu rebanho. E os criadores têm se atentado ao fato que não pode ser usado só sêmen de cruzamento industrial nas IATFs. Eles estão começando a usar sêmen de Nelore nas primeiras IATFs para poderem ter boas fêmeas de reposição dentro da fazenda, pegando as vacas melhores de reprodução, porque isso é uma característica de baixa herdabilidade e alta repetibilidade. Quer dizer, usando as vacas melhores de reprodução, com sêmen Nelore você vai ter boas fêmeas de reprodução, que vai continuar tendo melhora
no seu rebanho. O grande desafio da Naviraí jovem, vamos dizer assim, isso já foi superado, né? A Naviraí jovem hoje é uma realidade e em função dessa inquietude constante do Claudinho, não tem como dar errado, sempre dá dar certo. Ele sempre está na busca de coisas novas, certamente deve ter quebrado a cara com algumas, não sei, mas por outro lado sempre trouxe coisa nova e trouxe obviamente muita tecnologia na área de alimentação, no próprio melhoramento e no próprio, hoje o volume de produção da Naviraí vem linkado a isso que estou falando, digamos, porque a área sempre foi a mesma, que me consta, mas hoje se produz em número muito maior. E isso veio ligado a novas tecnologias da alimentação, né? Para poder, então, na mesma área, produzir muito mais. E aí estamos falando, logicamente, da tecnologia ligada, que seja aspiração, transferência de embriões e tudo mais, né? E, como falei, eu acho que os leilões de touros, não dizer que a cada leilão é melhor, porque também eu acho que a genética não evolui dessa forma, mas se pensarmos há 5, 10 leilões atrás, não tem dúvida que hoje o padrão e a qualidade dos touros e os números que apresentam as avaliações genéticas é superior. Então é uma evolução consistente. A gente estava lá na fazenda, eu falei assim, olha, seu Cláudio, a genética do senhor é a única 3Ps do Brasil. Eu falei, mas o que quer dizer 3Ps? Eu falei, é boa de pasto, é boa de prova e é boa de pista. E tá aí o resultado, né? Pelo fato da vivência do martelo mesmo como leiloeiro, então todos os leilões você via a presença dos animais oriundos da genética Naviraí. Então, que fosse no pasto das pessoas, o melhoramento genético era aparente daqueles que utilizam da genética através de inseminação e tudo mais, a adaptação que esse gado tem. Através das provas, em função dos números que são realmente importantes, aí são números consistentes, né, da seleção Naviraí. E na pista, se a gente olhar também, né, a gente tem hoje o Basco como líder, o Donato está entre os melhores também, o Heróico de Naviraí. Então os touros estão presentes em tudo. Para onde você virar a cabeça no universo da pecuária brasileira, você vai encontrar a genética Naviraí. A Naviraí está muito focada no aumento de produção das áreas. Como a gente acredita que o trabalho nosso de melhoramento genético, ele é um trabalho progressivo, então a gente acredita muito nessa renovação, que os filhos têm que ser melhores que os pais. Então a gente sempre, isso era uma coisa que o papai sempre falava, vamos usar touro novo, que eu acredito nessa seleção que a gente está fazendo. Todo ano que a gente coloca uma bateria de touro jovem no mercado, a gente está colocando realmente o que a gente acredita que tem de melhor para a seleção dos nossos clientes. Naviraí, o Zebu do Brasil. 50 anos de história.